Diz aqui que possivelmente Janaína vai cair, mas não caiu, então pronto. Que ia sair para poder a gravação iniciar e depois voltar, mas deu certo, então. Então, hoje a gente vai continuar as nossas apresentações dos seminários da turma 2019.1 e na disciplina de enfermagem clínica. Hoje nós temos o grupo 3, que vai apresentar sobre esclerose múltipla, que são os alunos Loise, Alisson, Suliman, Vanessa, Ruth Evelyn, Jéssica e Natália. Podem apresentar a tela e iniciar a apresentação de vocês. Aguarde só um instantezinho, professora. Já estamos providenciando. Oi, pessoal, bom dia, né? Bom dia oficialmente. Bom dia, professora. Nós vamos falar hoje sobre a esclerose múltipla, e como a senhora já disse, o nosso grupo ele é composto por mim, por Louise Nunes, Natália Lima, Ruth Ellen, Suliman Sadi, Alisson Gaspar e Vanessa Braga. O que seria a esclerose múltipla, né? A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica. Eu não coloquei no slide, mas ela é uma doença autoimune, desmielinizante e degenerativa do sistema nervoso central, que dificulta na capacidade de controle da visão e da locomoção da bexiga, do intestino e do equilíbrio homeostático. Para que a gente entenda como é acometida a esclerose múltipla, a gente tem que entender que ela é uma doença autoimune. E o que seria uma doença autoimune, né? Nas literaturas, quando a gente pesquisa, diz que a doença autoimune é quando ocorre uma falha no nosso sistema imunológico, confundindo uma célula saudável com uma célula invasora, fazendo com que umas ataquem umas às outras. E uma pessoa acometida por esclerose múltipla, ela, na verdade, na literatura, né, em algumas evidências científicas, inclusive, fala que, na verdade, o que acontece é quando uma célula defeituosa, ela vai para a nossa circulação, essa célula é chamada de linfócito T, quando ela se encontra com uma célula que ela possui alta avidez, que vai ser justamente essa célula neuronal, ela vai se ligar a essa célula com alta avidez, né, como eu bem disse, liberando uma substância citotóxica que vai atacar essas células saudáveis da bainha de mielina. Quando essas células saudáveis da bainha de mielina elas são atacadas, é quando ocorre o processo de degeneração e, consequentemente, a desmielinização. O axônio, né, ele é composto por corpo celular. Existem algumas ramificações que são chamadas de dendritos. Tem a fibra nervosa, a bainha de mielina, que é o revestimento dessa fibra nervosa justamente responsável por ajudar na integração da mensagem quando o neurônio recebe a informação lá no corpo celular, até chegar no membro responsável por receber essa informação. E quando ocorre essa degeneração nessa bainha de mielina, essa informação ela não vai chegar de forma eficaz ao membro, né, que está esperando receber aquela mensagem. A exemplo de um fio desencapado. A gente sabe que um fio desencapado, por exemplo, vai dar choque, vai acarretar uma série de problemas, a gente vai tentar conectar na tomada e ele não vai conectar porque a informação da eletricidade não vai chegar de forma eficaz na tomada. Então, é basicamente o que acontece no nosso neurônio. Uma pessoa acometida por esclerose múltipla, a informação não vai ser passada de forma eficaz no neurônio devido a essa desmielinização. Porque esse revestimento, como a gente pode ver aí, esse revestimento azul, que é a bainha de mielina, ele facilita com que o processo da mensagem chegue até o membro receptor, né, digamos assim. Quando a gente olha para uma luz, a gente tem aquele reflexo. Então, essa mensagem passa para os nossos neurônios para que a gente possa piscar, por exemplo, ou cobrir os nossos olhos para que a gente se proteja desse dano, né, que ocorre. E uma pessoa acometida por esclerose múltipla, ela vai ter visão turva, dentre outros aspectos que eu não vou me adentrar tanto porque os meus colegas vão falar. Nessa imagem, a gente vê um neurônio saudável e um neurônio afetado por esclerose múltipla. Como eu disse, né, essas ramificações são os dendritos, essa parte do meiozinho com a bola é o corpo celular,
A parte fina é a fibra nervosa, que é o corpo do axônio. Esse revestimento azul é chamado de bainha de mielina. E do outro lado, né, a gente vê o nervo afetado pela esclerose múltipla. Então, como eu disse no início, afeta também o nosso equilíbrio homeostático. E a homeostase, ela, para quem não sabe, ela é o equilíbrio do nosso corpo. Então, quando há um desequilíbrio nos nossos órgãos, nos nossos nervos, neurônios, células e entre outros aspectos do nosso organismo, ocorre esse desequilíbrio homeostático. E aí a gente vê, só mais mais de forma 3D, digamos assim, como seria, né, essa bainha de mielina de forma saudável e ela desconfigurada. Ela começa com essa desconfiguração até chegar ao ponto de desmielinizar e deixar a fibra nervosa exposta. Bom, agora a gente vai entender um pouco mais sobre os tipos de esclerose múltipla com Ruth Ellen. Então, bom dia, pessoal. Falar um pouco sobre os tipos de esclerose múltipla. Nós temos 3 tipos de esclerose múltipla, em alguns artigos a gente vai identificar 4, mas aí eu vou abordar 3 e vou explicar os surtos. Então, a esclerose múltipla remitente recorrente, ou surto-remissão, é a forma mais comum de esclerose múltipla. Ela evolui com surtos. Os sintomas dela são de maneira súbita, com posterior recuperação total ou parcial, e ela pode deixar sequelas ou não. Esse é o tipo mais comum de esclerose múltipla, remitente e recorrente. Remissão significa passar um tempo sem ocorrer, recorrente, né, voltar a acontecer. Então, esse é o tipo mais comum. A próxima é a esclerose múltipla primária progressiva, né? Ela ocorre sem surtos, ela evolui sem surtos, e os sintomas são progressivos ao decorrer do tempo. E a próxima é a esclerose múltipla secundária progressiva. Essa daqui, ela evolui com os sintomas lentos e progressivos, em decorrência já da primeira, que é a remitente recorrente, que eu falei, o surto-remissão, e os sintomas dela, ela pode evoluir ao longo do tempo, mas sem surtos. Os sintomas dela podem evoluir ao longo do tempo, mas sem surtos. E os surtos é o período, né, em que ocorrem as manifestações dos sintomas de maneira mais acentuada, podendo durar dias ou semanas. Agora eu vou passar para a Suliman falar um pouco sobre a etiologia da esclerose múltipla. Então, pessoal, bom dia. A esclerose múltipla, ela é uma doença que em torno dela orbitam muitos mitos, muitas crenças que, na verdade, não condizem com a realidade. Uma delas é de que seria uma doença mental contagiosa, né? E que na prática, na verdade, ela não tem cura, né? Isso sim é uma grande verdade. É uma doença ainda incurável. As suas causas, a sua etiologia, na verdade, ela ainda não é bem compreendida pela comunidade científica, pelos médicos, né? Mas alguns caminhos, né, servem para nortear, né, quais as possíveis evidências, né, que essa doença apresenta, né, como fatores genéticos, fatores ambientais. Eles são vistos como a chave para se entender ou compreender melhor essa doença ainda bastante desconhecida. No próximo slide, a gente vai ver alguns fatores ambientais que podem influenciar no aparecimento dessa doença, né? Aspectos sociais, questões socioeconômicas mesmo, né? Hábitos alimentares, nutrição, exposição à luz solar. Esse é um fator interessantíssimo, né? E a gente vai abordar ainda mais ele. A prática de exercícios físicos também pode ser um dos caminhos para tentar se identificar o porquê dessa doença surgir em algumas pessoas e em outras não, né? Se essas atividades
físicas contribuem, né, para que essa doença não apareça, né, em quem é praticante, o próprio estresse, né, e até mesmo condições de higiene. Falamos em aspectos sociais que envolvem não só sociais, mas o lado econômico, né. Agora a gente vai ver um pouquinho da relação dessa doença com a geografia, sim, né? A geografia está muito presente aí no perfil dessa doença, né? E para isso nós trouxemos esse mapinha aí que a gente coloriu, né? Aí na linha amarela nós temos a linha do Equador, que como todos nós sabemos, no 6º ano, 5ª série, a linha do Equador é a que divide a Terra em 2 hemisférios. Acima, o hemisfério norte, abaixo, o hemisfério sul, né? Aí rosa, a gente tentou identificar a região onde nós moramos, né? A região nordeste do Brasil. Em laranja está a região compreendida pelas latitudes entre 44 graus norte e 64 graus norte. Essa é a faixa do planeta onde há uma incidência maior de pessoas acometidas pela esclerose múltipla. Aí você pode perguntar, mas por que só no hemisfério norte? Se você for observar, no hemisfério sul, essa faixa de latitude entre 44 graus sul e 64 graus sul, ao contrário do hemisfério norte, ela não tem uma faixa de terra muito extensa. Ela é praticamente os oceanos Pacífico, Índico, Atlântico, o sul de cada um desses oceanos. Então, você não vai ter, obviamente, uma incidência dessa doença nessa faixa do globo terrestre. Ainda nessa faixa laranja, a gente vai observar quais países são mais acometidos. Canadá, os Estados Unidos, os países europeus, em sua grande maioria. Então, toda essa faixa norte aí é a região onde se concentra o maior número de doentes por esclerose múltipla no mundo. Mas isso não significa que seja uma doença restrita a uma dada região do globo terrestre. No mundo hoje, vivem 2,8 milhões de pessoas com esclerose múltipla. Isso equivale à população atual da capital baiana, Salvador. No próximo, a gente vai ver como é a esclerose múltipla no Brasil. Ela também não é uniforme. Se vocês observarem, no mapa apresentado aí, ela se distribui de forma desigual pelo país. Isso porque quem está mais próximo da linha do Equador, a exemplo do Amazonas, do Amapá, de Roraima, do Pará e os estados nordestinos, tem um índice de acometimento pela doença menor em relação aos estados mais ao sul, né? Vejamos que entre o norte e o nordeste, esse índice é de 10 pessoas para cada grupo de 100 milhões de habitantes. No centro-oeste, embora você esteja mais ao sul do que norte e nordeste, lá o clima também pode influenciar, porque lá é o clima tropical típico. É um clima onde há uma região marcadamente muito quente e uma região, um período do ano marcadamente muito quente e um período do ano marcadamente muito chuvoso. Onde estão os estados de Mato Grosso, Goiás, ou seja, eles estão numa faixa onde a radiação solar ainda é muito presente. E Luiz vai falar sobre tratamento, um determinado tratamento promissor que envolve essa questão da exposição ao sol. No centro-oeste, 4,41, né, para cada 100 mil pessoas o índice de acometimento dessa doença. Aí, se a gente for para o sudeste, esse número varia entre 12 e 18 pessoas para cada grupo de 100 mil pessoas. Enquanto que no sudeste, o número se eleva para uma faixa entre 14 e 27 para cada grupo de 100 mil habitantes. No Brasil, são 30 mil pessoas que sofrem atualmente com a esclerose múltipla. Comparando esse número, em João Pessoa, temos o bairro do Oitizeiro, para quem conhece bem João Pessoa, é a população inteira do Oitizeiro.
se a gente for considerar, que vive com essa doença dentro do nosso país. A média nacional, como vocês podem observar aí, é de 15 brasileiros para cada 100 mil habitantes do nosso país, que estão acometidos por essa doença. Né? No próximo slide, a gente vai ver um perfil, né, de quem são esses doentes. Em sua maioria, mulheres. Né? As mulheres são mais frequentemente acometidas por esclerose múltipla, principalmente aquelas da cor branca, né? Onde a incidência, a prevalência chega a entre 1,4 e 3,1 vezes maior que o homem, essa doença é mais incidente. Né? A faixa etária varia entre 18 e 55 anos de idade, mas existem diferentes outras literaturas que apontam faixas etárias entre 20, 40 anos, 20, 50 anos. A gente optou por uma faixa etária mais abrangente, até porque a doença, ela inclusive se dá em crianças, em adolescentes. É que a gente montou aí o perfil, né? E como a gente observou, pessoas que moram na região sul, né? Quanto mais ao sul, quanto mais distante da linha do Equador, maior o número de pessoas que desenvolvem a esclerose múltipla. Agora a gente vai entender um pouquinho dos sintomas dessa doença com a nossa colega Natália. Por favor, Natália. Bom dia a todos. Depois de Sulma ter explicado sobre etiologia, causas e evidências, eu vou falar um pouco sobre sinais e sintomas da esclerose múltipla, que ela pode variar, dependendo das pessoas, né? O tipo de sintomas que cada um pode sentir. Ele pode mudar a intensidade dos pacientes, que ele sente dificuldades para realizar atividades durante o dia a dia, podendo ser fadiga, que é uma das suas principais sinais e sintomas que aparecem, problemas de esquecimento, fraqueza, alteração da visão, podendo perder parcialmente ou pode agravar para uma vida inteira, né? Lembrando que a esclerose múltipla, ela não é uma doença contagiosa, não é uma doença mental, e ela é autoimune, né? Aí os principais sintomas depressão, que aparenta, né, durante um processo que é longo, e visão turva ou múltipla, cansaço, perda da força, né, porque ele fica fraco e precisa de ajuda para poder se locomover, sente 100% de formigamento nos braços e nas pernas também. Incontinência urinária, que ele sente muita dificuldade também, transtorno emocionais, instabilidade, ansiedade, eles têm, humor, e espasmos musculares e falta de equilíbrio, né? Ele não consegue se locomover bem. Os sintomas acometem várias lesões no cérebro. Na primeira fase, a sua doença é super sutil, começando com a perda de percepção de cores, visão dupla, como eu disse, né? Que ele sente dificuldade de olhar, né? Sente como minha amiga falou, Jéssica, ela falou sobre isso, né? Que por causa da... ele sente também desequilíbrio, rigidez de membro, lesões da medula, sente muita dificuldade, porque a visão fica borrada, né? Por causa da visão dupla. E é isso. Sente dificuldade de deglutir também, os sintomas, como comidas pastosas e líquidas. E suas doenças mais frequentes são os sintomas, né, sensitivos, que são dores no corpo, podendo sentir dificuldade de andar, dificuldade
sente tristeza profunda, também dá muita alteração no sistema nervoso deles. E é isso. Agora eu vou passar a minha palavra para o Alisson, que ele vai falar sobre os diagnósticos. Bom dia, turma. Bom dia, professora. Então, num primeiro momento, né, a pessoa, quando acredita que está com a esclerose múltipla, ela sente os sintomas citados por Natália agora, no primeiro momento ela deve procurar um neurologista, que é o médico responsável para fazer o diagnóstico, né? E o médico neurologista ele vai utilizar de 2 critérios básicos para diagnosticar a esclerose múltipla, que são a evidência de múltiplas lesões no sistema nervoso central e a evidência de pelo menos 2 episódios de distúrbio neurológico no indivíduo entre 10 e 59 anos de idade. O diagnóstico ele é feito através da observação de sinais clínicos e, além das observações dos sinais clínicos citados por Natália agora há pouco, ele pode solicitar alguns exames para auxiliar, facilitar o diagnóstico, que pode ser um exame de IRM, que são os exames de imagens por ressonância magnética, exames de LCR, que é um exame de líquido cefalorraquidiano por punção lombar, e o teste potencial evocado, que pode ser o teste potencial evocado visual, auditivo ou sensitivo. Um pouco mais à frente a gente vai falar um pouco melhor e conhecer um pouco melhor sobre cada um deles. Na observação de sinais clínicos, são observados aspectos sensoriais, motores e cognitivos. Dentre os aspectos cognitivos que são observados a capacidade de atenção, capacidade de aprender coisas novas, capacidade da imaginação. Já nos motores, é avaliada a capacidade de locomoção, de prática de atividades diárias, como, por exemplo, levar um alimento à boca, escrever o próprio nome. Já nos sensoriais, são avaliados os sentidos. Os 5 sentidos entram aí, nos sensores, nos aspectos sensoriais que são observados nos sinais clínicos, né, durante o exame de sinal clínico, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Na próxima imagem, nós podemos identificar, perceber, num exame de imagem por ressonância magnética, lesões no sistema nervoso central. Esses pontinhos brancos que a gente consegue observar na imagem são lesões oriundas, né, da esclerose múltipla. Já no exame de LCR por punção lombar, alguém, vocês sabem qual a função do líquido cefalorraquidiano, pessoal? Deixo aberto para vocês responderem. Alguém sabe? Então, o exame de LCR por punção lombar é um exame de líquido cefalorraquidiano. Esse líquido cefalorraquidiano, ele é encontrado entre as meninges, né? A pia mater e a aracnoide. As meninges, eu acho que todos lembram, assim como o líquido cefalorraquidiano, ele também exerce uma função de proteger o sistema nervoso central, né? E, como eu já havia dito, ele é encontrado entre a aracnoide e a pia mater, havendo também, como nós já vimos, havendo a inflamação dessas meninges, ocorre a meningite, né? E aí, esse líquido cefalorraquidiano, ele forma uma espécie de amortecedor que protege o encéfalo e a medula espinhal de impactos. Na próxima imagem, a gente consegue observar o fluxo que o líquido cefalorraquidiano percorre. Ele faz esse fluxo, né? Ele vai nesse sentido onde as setinhas apontam,
e aí ele percorre todo o sistema nervoso central, incluindo o encéfalo e a medula espinhal. Na próxima imagem, a gente consegue ver um exemplo da punção, né, onde é feita a coleta do líquido cefalorraquidiano nessa região da lombar. E aí a gente consegue ver dois exemplos, na posição deitada e na posição sentada. Já os testes de potencial evocado, como eu já havia falado antes, eles podem ser visual. Na próxima imagem, a gente vai ver detalhadamente cada um desses testes de potencial evocado, tá? Aqui no teste de potencial evocado auditivo, são colocados eletrodos no couro cabeludo, uma espécie de fone no ouvido, que eu acredito que para captar, né, as mensagens. E aí, esses eletrodos, eles captam os estímulos, envia para esse computador que está ao lado, e o computador ele converte num gráfico, tá, pessoal? Já o teste de potencial evocado visual, o procedimento é parecido, é quase sempre a mesma coisa. São utilizados sempre os eletrodos para captar os estímulos, e aí é enviado para um computador, e no computador ele converte em gráfico, tá? Desses estímulos, desses sinais. Aqui no teste potencial evocado visual, é colocados os eletrodos no couro cabeludo. Não sei se vocês conseguem observar, mas está por trás do cabelo da moça. E aí é coberto um dos olhos dele. E é indicado, o paciente é orientado a olhar para o centro do monitor. Os eletrodos captam essas informações, essas mensagens, e envia lá para o monitor, que vai converter em gráfico, tá, pessoal? No teste potencial evocado sensitivo, também é utilizado uma espécie de gel ou creme na parte da pele. Ali está demonstrando na mão, mas pode ser no cotovelo, pode ser na perna, no pé, enfim, no local que vai querer ser avaliado, vai querer ser melhor avaliado. E aí, nós vamos conhecer agora um pouco melhor do tratamento da esclerose múltipla, que Luiz vai nos apresentar. Bom, pessoal, como a Alisson falou, eu vou dar continuidade falando sobre o tratamento. O tratamento da esclerose múltipla baseia-se no período de remissão e no período de surtos. Como o Ruth já bem falou, eu vou só relembrar vocês, o período de remissão é o período em que a doença está sob controle. E o período de surto é onde a doença se manifesta de forma acentuada durante dias ou semanas. Durante esses períodos de remissão e de surto, o tratamento farmacológico é feito com 3 tipos de medicamentos: os imunossupressores, os medicamentos imunomoduladores e os corticoides, sendo os imunossupressores responsáveis por reduzir a atividade ou eficiência do sistema imunológico, os imunomoduladores responsáveis por reduzir a atividade inflamatória e a agressão à mielina, diminuindo a ocorrência de surtos. E os corticoides são medicamentos que possuem função anti-inflamatória e imunossupressora também, sendo usados os corticoides apenas nos períodos de surtos. A equipe multiprofissional, que faz parte desse tratamento, envolve, como o Alisson falou, né, médico neurologista, além de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psiquiatras, dentre outros profissionais, bem como profissionais que fazem parte aplicam terapias alternativas, como a arte-terapia, como a acupuntura, dentre outras terapias alternativas que existem. O protocolo clínico de diretrizes terapêuticas indica alguns fármacos
para serem usados durante o período de remissão, podendo eles ser, como eu já falei, imunossupressores ou imunomoduladores. Esses fármacos são divididos em 4 linhas, ou seja, eles preconizam o protocolo, né, de diretrizes terapêuticas, preconizam uma ordem para a indicação e administração desses fármacos, eles podendo ser trocados durante o tempo de tratamento. Por exemplo, você passa um tempo usando aquele fármaco e aí depois o médico avalia e acha necessário trocar, ou a troca da medicação é feita quando há falhas terapêuticas ou surgimentos de efeitos adversos incapacitantes. Falando agora sobre a primeira linha, sobre os fármacos indicados de início. Na primeira linha são os beta-interferonas, que são aplicados via parenteral, podendo ser subcutânea ou intramuscular. Depende da miligrama ou do seu tipo, que eles têm tipo 1A e tipo 1B. Outro fármaco indicado é o glatiramer, também administrado via parenteral, esse apenas por via subcutânea, sendo usado 1 a 3 vezes por semana. Esse outro, o teriflunomida, são comprimidos utilizados via oral, né? 1 vez ao dia. Nos fármacos de segunda linha, temos fumarato de dimetila, que é via oral, comprimido, sendo administrado até 2 vezes ao dia, durante 6 ou 7 dias. Essa forma o tempo de tratamento e a quantidade é o médico que avalia. E o fingolimod também é via oral, sendo que esse é cápsulas, utilizado 1 vez ao dia. Na terceira linha, mantém o mesmo fármaco, fingolimod, da mesma forma de administração. Ele, na terceira linha, é usado se ele não for escolhido na segunda linha. Caso ele tenha sido escolhido na segunda linha, pula para o fármaco de quarta linha, que é o natalizumab, que esse sim é administrado via parenteral endovenosa 1 vez ao mês. Então, percebe-se que os medicamentos vão se tornando cada vez mais fortes e, por isso, são tomados ao longo de mais tempo. Esse, por exemplo, é 1 vez ao mês. Com esses tratamentos, durante o período de remissão com esses fármacos, espera-se uma melhora sintomática, a diminuição da frequência e da gravidade das remissões e redução nas internações hospitalares. Vale salientar que cada medicação dessa tem o seu tempo de monitoramento e esse monitoramento deve ser feito com a equipe multiprofissional e com alguns exames específicos, eletrocardiograma e outros exames que vão avaliar se esse remédio está trazendo mais benefícios do que malefícios. O tratamento no período de surto, como eu já tinha falado anteriormente, é feito com corticoides. Habitualmente é usado o metilprednisolona. Esse tratamento, no caso de surtos, é feito através da pulsoterapia, ou seja, são administradas altas doses da medicação por via endovenosa durante um curto espaço de tempo. Neste caso, um espaço de tempo de 5 dias. Caso o surto seja grave ou esse tratamento através da pulsoterapia seja ineficaz, indica-se o tratamento de plasmaférese terapêutica, que é como se fosse uma hemodiálise. Usa-se uma máquina que ela vai remover os elementos do plasma sanguíneo que possam ser responsáveis por alguma doença. No caso da esclerose múltipla, remove do plasma sanguíneo os autoanticorpos. Agora eu vou falar um pouco sobre os tratamentos promissores da esclerose múltipla. Como primeiro tratamento promissor, nós trazemos o transplante autólogo de medula óssea. O transplante autólogo de medula óssea funciona da seguinte forma: os médicos coletam e congelam as células troncos da medula óssea que estão no seu estágio inicial, ou seja, são células que ainda não foram contaminadas com a esclerose múltipla.
Depois, o segundo passo é destruir o sistema imunológico do paciente através da quimioterapia. E aí, as células, após esse processo, são reinfundidas no sangue, de forma a repopular o sistema imunológico. Esse tratamento é um tratamento bastante invasivo, extremamente arriscado e com risco de morte durante o seu processo, né? Já teve alguns casos de sucesso com pacientes que acabaram diminuindo suas sequelas graves, porém também teve casos de óbito. Então, o objetivo desse tratamento, no momento, é tentar deixá-lo mais seguro, para que aí ele seja indicado para mais pessoas. Outro tipo de tratamento promissor, como o Suliman falou, sobre a exposição à luz solar, enfim, que as pessoas acometidas por esclerose múltipla eram pessoas mais da região sul. Existe um protocolo chamado de Protocolo Coimbra. Esse protocolo foi desenvolvido por um médico neurologista, Dr. Cícero Coimbra, e ele consiste em um tratamento com altas doses de vitamina D. Ele é utilizado não só apenas em esclerose múltipla, mas também é utilizado em outros tipos de doença autoimune. O médico, Dr. Cícero Coimbra, defende que a vitamina D é extremamente importante para o sistema nervoso, e a carência desse hormônio aumenta o risco de inúmeras doenças. O tratamento, no caso da esclerose múltipla, é da seguinte forma: são utilizados, como eu já falei, altas doses de vitamina C, sei lá, a partir de 10 mil unidades internacionais, o mínimo, receitado por um médico treinado, ou seja, o Dr. Cícero Coimbra, a partir da criação desse protocolo, ele começou a treinar médicos do Brasil e do exterior também, para que esses médicos possam seguir essa linha de tratamento. Além desse tratamento com altas doses de vitamina D, para que o tratamento seja eficaz, o doutor fala que é preciso seguir uma dieta livre de alimentos ricos em cálcios, ter uma ingestão hídrica de no mínimo 2,5 litros por dia, e é importante ter um controle maior do seu sistema emocional, evitar banhos excessivamente quentes, não ter o hábito de fumar, né? Então, não ser adepto ao tabagismo, não consumir frequentemente o álcool e prevenir infecções urinárias recorrentes. O doutor garante que esse tratamento, se feito da forma correta, desliga e suprime a doença, sem a necessidade de tomar mais nenhum outro fármaco. O uso desse tratamento é feito apenas sob prescrição médica e vale salientar que o consumo de altas doses de vitamina D pode trazer inúmeros problemas para a nossa saúde. Por isso que realmente a gente enfatiza que é um tratamento apenas sobre prescrição médica e desses médicos que são treinados pelo protocolo Coimbra. Aqui em João Pessoa, até onde eu pesquisei, não achei nenhum médico, porém, médicos adeptos a esse tratamento, eu achei no Rio Grande do Norte e em Recife, nos locais mais perto. Agora, eu vou falar só sobre o prognóstico. Como já se falou bastante, é uma doença crônica, é uma doença incurável e com um prognóstico que varia de acordo com cada paciente. Além disso, é um prognóstico não variável, a gente não consegue prever o que vai acontecer. Porém, há pessoas que têm prognósticos melhores. São eles jovens, que sejam menores de 30 anos e que tenham ataques pouco frequentes. Agora, Vanessa vai falar com vocês um pouco sobre estudo de caso e sobre outras questões. Bom dia, gente. O nosso grupo escolheu Cláudia de Souza Rodrigues por ser uma humorista e comediante muito conhecida e diagnosticada em 2006 com esclerose múltipla. Cláudia era uma atriz que facilmente decorava seus papéis, mas um ano antes do seu diagnóstico, ela começou a ter facilidade em esquecimento das suas falas e o pessoal da produção começou a chamar a atenção
nisso com ela. Aí ela associou o esquecimento frequente com um cansaço enorme, uma fadiga insuportável, um sinal de alerta, está acontecendo alguma coisa com o meu corpo. Foi quando ela buscou ajuda, tratamento, buscou ajuda para diagnóstico de algo que ela estivesse sentindo. Depois de descartar diversos tipos de doenças, foi diagnosticada com esclerose múltipla. No início do tratamento, ela demorou muitos anos para ter os surtos, porém, aos poucos, ela foi perdendo o raciocínio rápido, ela foi tendo letargia para fala, para a marcha lenta, e com isso, ela desencadeou uma depressão, assim, ela se afastou dos familiares, porque a gente viu que é muito importante a presença dos familiares junto ao paciente a ser diagnosticado, porque como é uma doença pouco conhecida e o prognóstico não é de cura, as pessoas que são acometidas com esclerose múltipla tendem, como a Natália falou anteriormente, a ter uma tristeza profunda, até um agravo como a depressão. E no caso de Cláudia, a associação da depressão com a esclerose múltipla foi devastador. Por quê? Nos primeiros anos, quando ela foi diagnosticada, ela ficou muito tempo restrita ao leito, por conta também dos sintomas e dos efeitos colaterais das medicações, porque uns dos efeitos colaterais é tontura, enjoo, fadiga também faz parte dos efeitos colaterais das medicações. Então, ela ficou muito tempo restrita ao leito. As atividades simples do dia a dia, ela começou a fazer menos, ela começou a se alimentar no leito, tomar banho no leito, fazendo com que os membros inferiores acontecesse um atrofiamento leve. Porém, dificultou mais ainda a marcha de Cláudia. O que aconteceu? Ela sofreu 2 acidentes domésticos, onde ela fraturou 2 vezes o 5º metatarso do pé esquerdo, fazendo com que a perna esquerda tivesse um atrofiamento maior que a direita, dificultando mais ainda na locomoção de Cláudia. Cláudia Rodrigues se submeteu a diversos tratamentos promissores no Brasil e fora do Brasil. Em 2016, essa foto que vocês estão vendo acima do slide é ela antes de ser diagnosticada. Ela ainda fazia parte da Diarista, que é um dos programas de humor muito conhecido na atuação dela. Em 2016, ela submeteu ao tratamento de transplante de células-tronco. Como Louise falou, há pessoas que se recuperam, têm uma melhora bem significativa. Esse foi o caso de Cláudia. Quando ela se submeteu ao tratamento, ela já estava com dificuldade enorme na fala. Só quem conseguia compreendê-la era a empresária e a filha, porque viviam, né, tinham um cotidiano com ela maior. Inclusive, eu esqueci até de citar, na época da depressão dela, ela teve uma vontade enorme de suicídio. Inclusive, ela falou que fazia até parte dos efeitos colaterais da medicação. Por isso, a importância, enfatizando novamente, a importância dos familiares. Ela se sentia muito só, mas o que não fez ela cometer o suicídio, ela disse, foi ainda a presença da filha, que era constante e que dava força, né, a ela para continuar. Tanto que quando ela passou por esse tratamento promissor, em 2016, ela teve melhoras significativas, como eu disse, ela voltou a enxergar melhor, conseguia responder mais rápido, conseguia também ter um entendimento melhor, mas assim, ela teve que associar esse tratamento de células-tronco com um tratamento no spa particular, com atividade física, alimentação, a reposição hídrica, como o Louise falou também, foi muito importante, principalmente para ser verificar também as eliminações vesicais e intestinais, porque durante os períodos de surto, como o cérebro comanda tudo no nosso corpo, o paciente com esclerose múltipla, ele tende a tanto ter retenção de líquido, quanto não ter dificuldade na deglutição para a alimentação. E no caso de Cláudia, ela passou um tempo internada na UTI nos primeiros surtos, teve muita
muita perda significativa no sistema sensorial, no locomotor, e essa foto que vocês estão vendo embaixo de Cláudia Rodrigues é a mais recente, 2019. Ela ela foi acometida de uma doença oportunista, porque o sistema imunológico dela já estava mais debilitado. Aí passou alguns dias internado na UTI, mas já se recuperou. Hoje está bem melhor. Eu não tenho fotos atualizadas, mas em entrevista a Isto É, ela disse que já se sente melhor. Está adepta a tratamentos promissores, mas como a doença ainda está em estudos, a gente observou nos artigos lidos que cada vez mais tem atualizações diversas sobre a doença. Então, não há nada promissor mais atualizado do que o Loise falou. No próximo slide, a gente vai ver os cuidados de enfermagem. Primeiro, a gente separa os cuidados de enfermagem no período de surto, porque geralmente os períodos de surto, o paciente tem que ser internado. Então, quando o paciente é internado, a equipe de enfermagem tem que verificar os sinais vitais regularmente, porque pode haver uma alteração drástica, repentina, observar e anotar e comunicar confusão mental, porque faz parte do quadro clínico, principalmente nos surtos, e quando tiver esse período de confusão mental, priorizar a segurança do paciente, elevar a cabeceira, elevar as grades, auxiliar o paciente na deambulação, caso ele esteja deambulando, caso não esteja deambulando, esteja restrito ao leito e se alimentar ao leito, lembrar de posicionar corretamente o paciente, porque acontece muitos casos de broncoaspiração com a alimentação, caso o paciente também não esteja se alimentando corretamente, e isso seja observado pela equipe de enfermagem. Também é nosso dever fazer anotações para, se necessário, realizar um cateterismo nasogástrico para facilitar a ingesta de alimento desse paciente, para repor a nutrição, né, o estado nutricional do paciente, oferecer mais a ingesta de líquidos e anotar as eliminações vesicais e intestinais. Caso o paciente tenha alta, a gente sempre recomenda a importância, né, da atividade física. Também foi muito importante no caso de Cláudia, porque ela, antes de ser diagnosticada, ela fazia atividade física, mas não tão regularmente por conta dos seus trabalhos. E após o diagnóstico, ela se limitou ao leito, como eu disse. E depois do transplante das células-tronco, com a atividade física persistente no SPA, ela continuou com essa atividade física. Hoje, Cláudia, ela anda com dificuldade, sim, mas ela consegue caminhar com a ajuda, apoio de alguém. Então, é muito importante também a questão da posição correta para se alimentar em casa, porque há muito episódio do paciente não está em surto, mas como ele vai para casa com essa dificuldade de deglutição, o familiar não posiciona corretamente e ele acaba broncoaspirando. E comunicar aos familiares os efeitos colaterais dos medicamentos, porque ele vai para casa e pode surgir tontura, dificuldade na locomoção, porque às vezes o paciente se recupera no ambiente hospitalar, mas os efeitos colaterais da medicação são tão significativos que os familiares confundem com um possível surto. No próximo slide, a gente vai mostrar para vocês a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Foi um site muito legal que a gente achou na internet. Há 2 dias, se eu não me engano, ele foi atualizado. A gente conseguiu pegar a atualização para mostrar para vocês. Nesse site, a pessoa com esclerose múltipla ou familiar pode se cadastrar. Nesse site ele encontra pessoas que são acometidos de esclerose múltipla, que tem blogs, que contam seu dia a dia. Esse site também é composto de uma equipe multiprofissional, onde tem terapeutas, como o Loise também falou, a importância da terapia ocupacional no tratamento. Tem terapeutas, psicólogos, neurologistas. Aqui em João Pessoa, associado à ABEM, tem em Mangabeira, mas a gente tentou entrar em contato nesse período de pandemia. Eu não sei se foi desativado ou se nesse período de pandemia não estava funcionando, só
era o funcionamento pelo site. Eu sei que o site estava funcionando porque a gente verificou o funcionamento desse site. Também tem artigos atualizados. A todo momento o site está em atualização, porque, como eu disse a vocês, está em estudo sobre ainda a esclerose múltipla. Então, a todo momento, esse site é atualizado. É uma entidade filantrópica, ela vive de ajudas financeiras, mas, assim, quem tiver interesse ou conhecer alguém que é portador de esclerose múltipla, vale muito a pena. Tem uma carteirinha que é confeccionada pela associação, você responde um questionário e eles confeccionam, acho que tem que anexar o comprovante, né, que foi diagnosticado como esclerose múltipla e tal, e você recebe uma carteirinha e nesse site também tem advogados que você sabe dos seus direitos com portador de esclerose múltipla. Essa carteirinha é confeccionada e enviada a domicílio. Tem um custo, né, de R$30. E assim, a gente achou muito interessante, nosso grupo, a gente discutiu antes sobre esse site, porque tira dúvidas para quem é portador da doença, e o apoio psicológico, mesmo na quarentena, tinham disponíveis psicólogos voluntários para ajudar no tratamento, principalmente, a gente viu que a associação da depressão com a esclerose, ela pode agravar muito a doença, né? Então, eu aconselho quem quiser dar uma olhadinha, a gente vai deixar disponível o link do site, quem quiser dar uma olhadinha, folhear direitinho, e agora vocês vão ver com o Ruth o significado do agosto laranja e por que nós estamos de laranja e branco. Oi, gente, todo mundo está me escutando? Então, o dia 30 de agosto foi instituído por lei, né, o número da lei é 11.303, de 11 de maio de 2006, como o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. Esta data, esse dia 30 de agosto, foi escolhida para homenagear a fundadora da ABEM. A ABEM significa Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. O nome da fundadora da ABEM é Ana Maria Levi. Então, ela completa ano no dia 30 de agosto, por isso foi escolhida essa data, para homenagear ela. Já a cor laranja foi escolhida por ser uma cor vibrante, já que a maioria dos portadores são adultos jovens, então foi escolhida essa cor. E também foi escolhida essa cor por nos lembrar o pôr do sol, já que uma das características, como já dita antes por Suleiman, os portadores geralmente são pessoas que não se expõem tanto ao sol, né, que são pessoas do hemisfério sul. Então, por isso da cor, né, porque da cor laranja, por ser uma cor vibrante, ousada, alegre, e por ser o dia 30 de agosto, em homenagem a Ana Maria Levi, a fundadora da ABEM. Então, para finalizar, deixo aqui uma mensagem para todos, né, que temos múltiplas razões para iluminar a compreensão sobre a esclerose múltipla. Aqui estão as referências do nosso trabalho, nossos artigos, onde pesquisamos. Se alguém quiser olhar, verificar direitinho, pode entrar, pode procurar. E obrigada a todos pela atenção. Agora, vocês podem tirar dúvidas, falar sobre o nosso seminário, que estamos à disposição, todos vocês. Parabéns! Excelente! Obrigada! Vou esperar aí para ver se alguém tem dúvidas, ou quer compartilhar alguma coisa. Amanda, se ela quiser compartilhar alguma informação sobre a tia dela, se ela conhece, né, o caso. Surgiu uma dúvida no meio do caminho, mas a senhora já resolveu, né, sobre a pergunta de Janaína. Aí que você falava sobre também a parte faz a coleta do líquor, mesmo para avaliar, porque lá vai avaliar a presença de qual bactéria ou qual vírus, se aquele líquido está contaminado. O Wallace tem alguma coisa a acrescentar? Wallace, pode acrescentar.
Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para você. Além da esclerose múltipla e da meningite, o exame de LCR, ele diagnostica mais quais outros tipos de doenças ou só apenas essas duas? Eu acredito que tem outra, sim, só não estou lembrando de nenhuma agora, alguma outra. Entendi. Que seja exame de... Eu só estou me lembrando mesmo da meningite e da esclerose, mas tem sim, Alisson. Mas não lembro. Só lembrando que no Brasil a incidência maior é na região sul, enquanto que no mundo, em escala global, a incidência maior é no hemisfério norte. Né? Só para retificar essa informação. E assim, enfim, achei muito interessante o conjunto de slides de vocês, a organização de vocês, né, desde o momento que vocês, a gente vê que vocês realmente devem ter se reunido, se programaram, se planejaram, dialogaram. Eu acho que todos conheciam qualquer um daqueles slides que estivessem ali, né, tiveram esse cuidado, esse zelo, né, de até com a vestimenta, tiveram cuidado de todos ligarem as câmeras para a gente ver vocês, todos estavam bem conscientes sobre a patologia que estavam conversando sobre, trouxeram conteúdo bem rico, bem aprofundado, mas aprofundado na medida, né, vocês, explicaram que é uma doença autoimune, o organismo produz anticorpos contra as suas próprias células, mas a gente não foi lá nos pormenores do CD4, né, daquelas, quando vai com uma explicação bioquímica que é bem complexa, né, mas eu acho que vocês trouxeram, e ainda trouxeram essa visão, assim, aquele último slide das múltiplas razões, né, que coisa linda, construção de vocês encontraram. Que imagem, né, bonita, porque ela traz aquela ideia de luz, de um sinal de diferente, enfim, e acho que, assim, é uma patologia, durante muito tempo, né, esteve como se a pessoa tivesse condenada mesmo àquele prognóstico ruim, e hoje em dia, né, com esses tratamentos promissores, eu nem imaginava que vocês iam trazer o protocolo Coimbra, né, que maravilha, porque às vezes a gente vai para os livros de saúde, e eles se fixam muito só naqueles medicamentos e pronto, né, encerra ele. Mas a gente está vendo que a medicina, a saúde, a nutrição, ela tem se inserido muito, né, nesses tratamentos também de doenças autoimunes, porque a gente vê que as doenças autoimunes, elas podem ser reguladas por diferentes mecanismos, pela nossa alimentação, pelo nosso estilo de vida. Então, entra aí a aromaterapia, entra suplementações, entra o controle do estresse, o psicólogo, o controle dessa alimentação, para ser uma alimentação mais anti-inflamatória possível, para justamente você não levantar ali gatilhos, né, ativar gatilhos que deem um momento de surto. Então, tem muitas pessoas que conseguem conviver com a esclerose múltipla e com outras doenças autoimunes, né, então a gente um exemplo de uma doença autoimune. Existem várias outras doenças autoimunes, né, a artrite reumatoide, que eu acho que é um dos temas, né, do próximo seminário, a artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto, vitiligo, espondilite anquilosante, lúpus, psoríase. Então, existem várias doenças autoimunes. E essas doenças autoimunes, elas estão, né, têm crescido essa ideia de estilo de vida, alimentação, de você suplementar aquilo que é necessário e você conseguir a pessoa ter o diagnóstico, mas ela está em remissão. Ou seja, ela tem o diagnóstico, a gente sabe que não tem cura aquela doença, mas ela não está apresentando os sintomas, ela está conseguindo manter aquela doença de forma silenciosa, né, silenciada, né, na verdade. E silenciosa ainda dá a ideia que ela está agindo, mas ela está silenciada. E aí, realmente, se você, às vezes, sai um pouco, descontrola um pouquinho esses fatores, no momento de estresse, enfim, você pode entrar em surto. Mas, hoje em dia, mostra-se que se você conseguir, por exemplo, na esclerose múltipla, você tentar manter o mínimo de surtos possíveis, você vai ter um bom prognóstico, né? Você vai ter uma vida longa, duradoura, com qualidade de vida, né? E eu achei muito interessante Suleiman trazer esse conhecimento dele da geografia. Você é um professor, né, Suleiman?
Você é um geógrafo docente, né? Eu acho que é licenciatura e bacharelado aí. Então, ele trouxe... professora, já trabalhei em sala de aula. Exatamente, você tem toda uma didática de docente e você trazer essa perspectiva, né? Que você fez um trabalho de análise geográfica mesmo, né? Você não pegou isso, não estava nada disso prontinho. Você pegou os dados e transformou ali em informações e trouxe de uma forma relacionando com a saúde e até transformando a imagem, né, lá do mapa. E é muito interessante a gente pensar porque, e por mais que também tenhamos uma taxa de prevalência menor de esclerose múltipla, dado ao nosso mais próximo ali, né, da linha do Equador, enfim, de sermos um país tropical, mas muitas vezes nós moramos em João Pessoa, somos, né, de um país tropical, mas a gente tem pouca exposição ao sol. E aí eu tenho certeza que se nós todos aqui, os 27, né, 27 pessoas, nós fôssemos todos aqui, dosar a nossa vitamina D, eu acho que se tiver uns 2 que passa de 50, é muito. Então, já teve uma vez que eu dosei, a minha estava em 16, estava baixíssimo. A gente gosta de uma vitamina D aí a partir de 40, uma vitamina D de 50 é uma vitamina D bonitinha, né? Pode até ser mais. Então, é muito, muito, muito comum a gente pegar aí pessoas, vocês, com vitamina D de 20, 25, não chega em 30. E muitas vezes a medicina tradicional, ela vê, você está normal. Era assim quando eu estava gestante. Eu estava com 21, eu dizendo para a minha obstetra, está baixa. Ela, não, está normal, está suficiente. E não é esse pensamento hoje em dia. Né? Então, a vitamina D, ela ainda tem esse nome de vitamina, mas ela, hoje em dia, ela é um hormônio que regula uma infinidade de funções do nosso corpo. É uma das coisas, assim, mais importantes que tem do nosso organismo, que se você tivesse de suplementar uma coisa, seria a vitamina D. Né? E aí, essa suplementação da vitamina D, nos casos das doenças autoimunes, que foi o que o Luiz explicou muito bem no protocolo Coimbra, que tem que ser uma suplementação de um médico realmente treinado, capacitado no protocolo Coimbra, porque se você der altas doses de vitamina D, vai ter outras consequências, porque ela está relacionada com a absorção de cálcio, ela tem já outras questões, então ele tem que estar muito bem treinado para saber qual a dosagem que você, uma dosagem individualizada, que você necessita, né? Mas o protocolo Coimbra, ele tem sido muito, assim, tem se encontrado muitos ótimos resultados, né? Em pessoas que fazem seus tratamentos de doenças autoimunes, com essas altas dosagens monitoradas de vitamina D, e elas conseguem, né, a partir também do estilo de vida, deixar essas doenças autoimunes em remissão por longos períodos. Então, é muito interessante, né, vocês levantarem essa questão, e a gente levantar, inclusive, assim, se está se mostrando... Tanto é que eu nem tinha me atentado ainda, acho que era antes de Sulman falar, eu já abri aqui a minha janela, eu vi que estava entrando o sol, eu já abri, porque o ideal é a gente receber, inclusive, a luz solar, ela não por meio de vidro, né? A luz solar direta. E aí eu já abri aqui para eu já ir recebendo. A gente tem que usar o do sol, da luz solar, com bom senso, né? A gente sabe que a gente não pode fazer longas exposições, dependendo do horário, mas a gente tem, sim, que ter essa exposição ao sol, né? A gente tem mostrado cada vez mais, inclusive, para a prevenção de depressão, o tratamento de depressão, o sol, ele gera vida, né? O sol realmente transforma, enfim, ele gera, sim, consequências bastante positivas. Não é à toa que também nesses países de climas frios, acho que Sulma pode confirmar aí comigo, que a gente encontra maiores taxas de depressão, de suicídio, principalmente nos períodos de inverno. Né? Tem alguns países que os invernos são muito desgastantes, né? Não sei se é a Irlanda, que eles têm um período que praticamente não tem sol. É uma coisa bem... Noruega, né? Suécia, Finlândia são regiões do planeta onde dia e noite, em determinadas épocas do ano, no Natal, especificamente na época do Natal, em janeiro, não há luz solar, professora. Simplesmente não amanhece.
Mas na outra metade do ano, em junho, é exatamente o contrário, mas é um período muito curto. Inclusive, se eu não me engano, esses países eles têm programas de incentivo de viagem para a sua população para regiões mais quentes, para que as pessoas recebam essa luz solar. Se eu não me engano, existe esse tipo de política de saúde nesses países. Interessante. E até me lembrei também de uma youtuber, blogueira, enfim, hoje em dia eu não consigo acompanhar muito bem não, mas eu sei quem é ela, não sei se algum de vocês conhece, Laila Monteiro. Ela é bem aquele perfil que Suleiman estava falando, branquinha, bem branquinha, ela é uma dessas blogueiras, né, assim, ela é uma mulher na faixa etária, acho que uns 30 anos ou menos, e aí faz um tempo que ela gravou uns vídeos no YouTube que ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. Mas os vídeos dela foram de formas assim bem positivas, porque ela está bem conscientizada sobre a doença, sobre a patologia, e sobre se ela cuidar, tiver um acompanhamento, ela consegue ter uma vida, né, com qualidade de vida, realmente, né, ter qualidade de vida, sem ter necessariamente aquele prognóstico negativo, ruim, né, de que vai ter toda essa questão, né, dos sintomas que a Natália comentou, né, do formigamento, da depressão, da perda de mobilidade, perda de controle urinário, constipação, enfim, ela passou a mensagem sobre a patologia de uma forma bastante positiva, né, e isso é bom. Isso pode transformar pessoas, porque acho que nós da enfermagem também fazemos muito esse suporte, né? A gente tem que oportunizar as pessoas para que elas convivam, de repente, com outras pessoas que têm o mesmo diagnóstico, ou grupos de apoio, ou, enfim, diálogos, momentos, organizar encontros. Então, assim, a gente, por meio disso, é uma das formas mais fáceis de você conseguir fazer com que os pacientes se sintam fortalecidos. É eles entre si conversarem com outras pessoas que têm o mesmo diagnóstico, porque eu não sei o que é ter o diagnóstico de esclerose múltipla, mas se ele conversar com outra pessoa que tem, ambos vão ter mais facilidade, né, de um fortalecer o outro, enfim, e está dentro também as nossas intervenções de enfermagem, né, dar essas oportunidades. E hoje em dia, inclusive, com as redes sociais, né, muitas vezes deve ter grupo no Facebook, e ali as pessoas entram, dialogam, conversam, e isso é bastante importante a gente dar essas oportunidades. Algo mais, gente? Só para falar, professora, que no próprio site da ABEM tem muitas dessas terapias alternativas que eles informam, né, aos portadores, e aí os portadores têm esse suporte de inúmeras, tem várias lá. Interessante. Eu até mandei para a Luíse, para você, Luíse, tem um nutricionista que eu gosto, que eu acompanho, e ele tem uma ou duas doenças autoimunes. Eu sei que ele tem a tiroidite de Hashimoto, então ele gosta muito dessa área, sabe? E ele gosta muito da visão da nutrição nessas áreas de doenças autoimunes. Aí ele tem uma postagem dele, que é uma série de condutas enfim, faça exercício físico regularmente, uma boa ingestão de água, manejo do estresse, ele vai colocando várias possibilidades para um paciente que tenha esclerose múltipla. Aí fica uma ideia aí para vocês, que eu sei que vocês têm o Instagram, né, da turma, e fazerem aí, de repente, hoje falando sobre esclerose múltipla, tá, aqui algumas sugestões, né, de condutas, né, de intervenções que podem ser feitas por um paciente, para que a gente veja realmente mostrar uma visão positiva, né? A gente sabe que para a pessoa não já entrar e receber esse diagnóstico, pensar que vai morrer acamada daqui a poucos meses ou anos, né? A pessoa realmente pode, sim, modificar essa situação e tentar viver bem. Pronto, vocês estão de parabéns, slides muito bons, toda a apresentação e a linearidade, né? A gente via que tinha uma sequência e que vocês estavam com conhecimento
E acho que passou de um para o outro de uma forma muito tranquila. Então, Professora, parabéns. Oi, Joyce. professora, com licença, a senhora vai dar aula ainda? Vou. Tá certo. Então, agora eu Professora, vou... Pode dizer. posso falar? Pode. Para salientar para a Amanda, né, que tem uma tia aí com esclerose múltipla, e para outras pessoas que possam conhecer de repente pessoas com o diagnóstico, para saber, né, seus direitos, para ter a carteirinha, porque tem benefícios da carteirinha, e aí entrar no site da ABEM e conferir lá. Vale muito, né? Vamos dizer assim. Perfeito.